boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago. Eu estou aqui no Conecta Disciplina, um programa, um podcast de empresários para empresários e trazendo duas pessoas maravilhosas para falarem um pouquinho do negócio delas, que são meus amigos João Sérgio e Lenildo. Vamos começar as Bem, apresentações para você, João. Beleza. Fala um pouquinho de você, de seu negócio. Bom, eu sou João Sérgio, né? Trabalho na ICEFS Tecnologia. Fundei a ICEFS em 1997. Nós trabalhamos com soluções em nuvens, que é prover infraestrutura de tecnologia para que as empresas não precisem investir em infraestrutura local, né? Tudo em nuvem, tudo em data center confiáveis. É isso. Entendi. Até porque século XXI, se você não tem as coisas na nuvem, né? É isso É aí. igual no teu arquivo em lugar nenhum, E é né? interessante que muita gente fica confuso com essa questão de nuvem, né? Pô, que negócio é esse? Às vezes dá um trabalho danado de explicar para as pessoas que é bem simples. É tudo em data centers confiáveis, ou seja, lugares onde a informação está protegida e está segura e ela não precisa se preocupar mais com isso. Ótimo, ótimo. E agora eu vou pedir para o Lenildo, por favor, se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua empresa. tudo bem, amigo? Prazer estar aqui com vocês. Sou Lenildo, profissional de saúde e segurança há mais de 20 anos, né? Um currículo extenso aí. E agora a gente está nessa empreitada com a Work Safety Engenharia, né? Olhando de perto a integridade física dos trabalhadores, blindando as empresas aí contra multas, processos judiciais, processos trabalhistas, por conta de pequenos desvios, né, no processo. Mas o ideal é tomar conta das empresas, tomar conta das pessoas, zelar pela vida delas. Entendi. Então, apesar de negócios tão diferentes aqui, então a palavra realmente do dia é cuidar, né? É Exatamente. cuidar da informação, é cuidar do trabalhador, é cuidar das empresas de forma geral, né? Embora sejam diferentes no foco da ação, a gente se comunica muito, porque ele trabalha muito com tecnologia em nuvem, com soluções em qualquer lugar. E a gente também tem colaboradores, né, que precisam de serviço de segurança. Eu sei qual é o estresse de ter que gerenciar isso. É um estresse incrível, né? Tem que manter o Sim, E social e todas essas legislações. Então a gente fica tranquilo com o trabalho dele. E ele fica tranquilo com estar é. tudo protegido na nuvem. Inclusive, deve usar o próprio data center para manter suas informações, né? Hoje em dia a Exatamente. gente não consegue trabalhar com saúde e segurança se a gente não tiver dados. Isso. Se a gente não gerar dados, a gente não consegue zerar um passivo, a gente não consegue zerar um provável acidente, a gente não consegue prevenir, né? Segurança do trabalho, ela trabalha em cima, de fato, em cima de dados, né? Quais são as maiores probabilidades, as maiores consequências em cima daquelas probabilidades e o que diz pra gente aonde agir são os dados. Essas Interessante. informações captadas normalmente nos campos, né? Interessante que isso lembra que segurança de dados hoje é a coisa mais importante. Então, quando a gente fala de data center, a gente está falando de Microsoft. A gente está falando do lugar, um dos lugares mais seguros para você ter seus dados, e os processos de entregar o dado para você, sempre ele é por trás protegido pelas leis, tanto americanas como brasileiras, como europeias, de segurança. Então há um cuidado muito grande com a manipulação desses dados. Então, você que lida com dados sensíveis, né, que Sim, são dados dos seus clientes, você não pode nem correr o risco de deixar isso vazar, né? Então, solto. ele usando as nossas plataformas, como ele usa, ele fica tranquilo com relação à segurança dos dados. Então, quer dizer que Microsoft vai além de Word, Excel, Hum, Outlook. Microsoft é uma coisa muito poderosa. Ultimamente tem se ouvido falar muito da Microsoft por causa da inteligência artificial, né? Porque ela saiu na frente na questão empresarial, né? Ela investiu forte, né, na OpenAI. Aí criou junto com o ChatGPT e ela incorporou nos seus produtos a inteligência. Diferentemente do Copilot, o Copilot ele é uma ferramenta da Microsoft que fala isso, mas que ela trouxe para dentro da ferramenta. Então você consegue pedir ao Word para gerar um documento de tal maneira, pedir ao Excel para fazer uma planilha assim. Você não precisa se preocupar com fórmulas, você não precisa se preocupar com formatação. Isso gera produtividade, porque o tempo que você perderia, você ganha em produtividade. Então, Microsoft realmente está na crista da onda da tecnologia. Isso é legal, Uhum. você falar que, no final das contas, isso é economia direto para o empresário, né? Exatamente. Então, basicamente, seu produto ele vende economia, né? Economia, ganho de produtividade e integração. Porque com a integração, com as ferramentas, elas são boas porque elas são muito eficientes no que elas fazem, mas elas são pequenas pecinhas de quebra-cabeça, que elas juntas formam um ecossistema. Quando se domina esse ecossistema, e aí as coisas funcionam de forma poderosa.
né? Muitas vezes a gente vê pessoas improvisando ferramentas, Hum. usando uma ferramenta que foi feita para projeto para controlar a tarefa, ou vice-versa. Quando você usa a ferramenta certa e ela entrega para outra ferramenta o resultado, aí tudo flui na empresa como uma orquestra. E como é que o empresário vai entender qual é a melhor ferramenta para aquela situação? Ah, rapaz, aí é que está o segredo de uma boa consultoria, uma boa mentoria e treinamento e simplificar a tecnologia para o colaborador, né? Porque o empresário ele quer o quê? Ele quer o resultado que você falou, que é aumento da produtividade. Então ele investe. Mas ele precisa que o colaborador fique engajado. Então você tem que treinar, você tem que engajar ele. É um processo de mudança de cultura. Eu imagino que o problema de todo empresário é justamente isso, né? Às vezes a gente traz uma excelente ideia e a aplicação, ela precisa daquela A mudança constância, de né? cultura. É aquela mudança de cultura, a palavra que a gente tanto fala de cultura. Hum. Um negócio que eu percebo com o que você está falando, João, é que quando a gente tem uma boa consultoria, uma boa pessoa para apoiar a gente, é economia o tempo todo, né? É. E mais interessante é quando é o DNA. O meu DNA pessoal é esse, é treinar, eu sempre gostei disso. E o meu pessoal da minha equipe, eles têm um prazer imenso, eles ficam super empolgados com essa ideia de estar construindo, porque é uma hora que tu tem produtividade nesse tempo. Tu tem um resultado muito bom de melhorar a empresa. Isso dá poder, as pessoas ficam empolgadas de fazer isso. Então é muito bacana você ver que a empresa está se transformando. E você contribuiu com essa transformação. Isso é uma coisa engraçada de a gente falar, né? Na própria segurança do trabalho, quando a gente fala de segurança do trabalho, as empresas ainda veem, né, às vezes, como um custo. É. E na realidade é Assim, justamente o oposto, né? se eu for parar para perceber, existem momentos, né, na segurança do trabalho. Há um tempo atrás, segurança do trabalho era era o profissional de segurança que estava na área olhando se o cara estava de capacete ou não, entendeu? Hoje não. Hoje o que a gente prega é o seguinte, mudança de cultura. É ele que tem que se preparar, óbvio. São os profissionais de segurança que têm que capacitar as pessoas, mas é o próprio profissional que ele tem que olhar a segurança dele como um pilar, né? Como um pilar, porque ele sabe que quando ele acabar a jornada dele, ele tem que ir para casa e visitar a família dele. E aí entra a empresa. A empresa tem que dar subsídios técnicos para que o profissional, o colaborador, ele esteja capacitado para entender isso. Porque acabou aquela época de profissional que tá olhando se o cara tá de bota, olhando se tá É de isso aí. capacete, anotando no papelzinho que perdeu no Posso final do citar um caso dia. que me chamou a Pode? atenção, Lindo? Pô, lá em frente da minha casa, na Tijuca, tem um barulho forte, estourou o transformador quase na minha nossa porta. Aí ficou escuro, daqui a pouco, quando eu voltei, tava o cara da Light. Rapaz, o transformador tava pingando fogo e tava saindo aquele foguinho. O cara tava subindo no carrinho e ele tava indo lá para desligar no escuro. Falei, caramba, esses caras são ninja. Mas aí tu vê que o cara tá todo equipado. O cara do lado me falou, mas ele tá com bota, ele tá com isso, ele tá com aquilo. Quer dizer, o risco dele é menor. Aí o outro já tinha um holofote para iluminar lá. Eu falei, cara, imagina a segurança do trabalho de um troço. É, Eu não subiria no negócio dele nem com essas. é. Mas, Por cara, isso. é isso. Para esse profissional é fundamental. Eu tenho outro caso de um colega que trabalha com redes, montando tecnologia, né? Cabeamento. E um colega dele morreu, porque o cara não tava com. O cara caiu lá de cima do andaime. O É. cara não estava preparado. Assim, os acidentes eles acontecem, um efeito dominó, né? Burlou uma etapa do processo, o acidente acontece. Né? Não é um mero acaso, não é um mero acaso. Alguma coisa aconteceu, alguma barreira daquela que a gente chama de barreira ou física ou por procedimento, alguma barreira daquela foi burlada para que um acidente tenha acontecido, né? E assim, por isso que a gente chama de engenharia de segurança. Quando a gente fala de empresário, a gente realmente fala de custo. Sim. É uma palavra que é a palavra de ordem, é custo e aumento de receita. Talvez é um aumento de segurança também. E aí, onde é que entra a segurança do trabalho? Assim, é legal falar sobre isso, porque as pessoas acham e acreditam que segurança do trabalho, saúde e segurança são itens de prateleira. E na verdade não são itens de prateleira. As pessoas falam, é um custo desnecessário. Não é um custo desnecessário. Você até investe treinando, capacitando, comprando equipamento, investindo em tecnologias, mas isso tudo ele se paga quando você não tem um acidente,
quando você não tem uma ação trabalhista milionária, quando você não tem um dano à família do trabalhador, né? Só quem já lidou com a perda ou um acidente desse tipo sabe como é desgastante. Então, assim, no final da linha, a gente percebe que a segurança do trabalho, tanto para o trabalhador quanto para o empregado, tanto para o empregador, ainda é um bom sinônimo de redução, entendeu? E de ganho para Entendi. isso. Você tem algum caso marcante que você possa falar pra gente? A gente tem alguns. Quando a gente fala de dados, né? A gente consegue rastrear uma provável acidente ou uma provável doença ocupacional por conta dos dados, né? Às vezes bebedouro, né? O cara não faz a manutenção no bebedouro. É, PMOC, né? A gente chama de PMOC, né? Que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar-Condicionado. Então a gente vê casos de gente que aparece com algum tipo de doença respiratória, exatamente porque não foi feita uma manutenção adequada. Então, assim, os dados levam isso pra gente. E assim, o investimento nessas manutenções, nesses controles, tudo isso, esse checklist que a segurança faz, já reduz, né? Já reduz. Tu imagina ter numa área de call center, por exemplo, telemarketing, sei lá, 30, 40 pessoas ao mesmo tempo saindo por acidente, por auxílio doença, né? Um afastamento por alguma doença respiratória. Você perde seu efetivo, você perde sua produtividade, você não tem tempo de repor, Denildo, né? nesses casos, o tempo de verificação tem que ser menor, né? Porque o risco é maior, né? Quando tem um ambiente desses, muita gente no meu lugar, Tudo, por isso que a gente chama de engenharia, é porque é isso. tudo vai valer da capacidade do local, de quanto aquele local produz, né? É tudo junto. É tudo junto. Na verdade, é um grande enquadramento. Pô, então essa engenharia, ela está muito ligada à estratégia do próprio negócio, né? Porque Por é isso uma que é proteção. preventivo. Por isso tem que ser pensado para poder É, ajustar ao risco é. daquele negócio. Imagina um call center com uma doença dessa, o cara não consegue repor Respiratório aquilo, não acabou. consegue treinar tão rápido. Acabou. Ele vai ter um problema de Não, performance. o empregador, ele tem uma produtividade com aquele X número de pessoas ali dentro, né? Você imagina. Aí o Joãozinho se afastou por doença respiratória. Foi um caso. Mas tem 5. Você imagina um caso que tenha 30. Nós tivemos uma empresa cliente onde tinha 60 pessoas dentro de um espaço muito pequeno e a gente percebeu que o número de absenteísmo, que é a falta ao trabalho, aumentava. E aumentava. E aí a gente começou a juntar dados, juntar informação, a gente descobriu qual era a causa. Então, assim, tudo é dado, estudo, persistência, Interessante que entendimento. isso é muito parecido com a minha área também. Porque nessa questão da tecnologia, a gente estava falando de infraestrutura, mas hoje essas ferramentas permitem que você faça análise de dados, Sim, né, BIs sim. e dashboards que te mostram tendências. Então eu posso entender um comportamento. O teu monitoramento é na saúde e eu monitoro pelos dados. E eu posso dar ao empresário informações que mostram uma tendência ou uma situação que ele precisa tomar cuidado. Quer dizer, hoje então a gente está vendo que dados são fundamentais para a tomada de decisões em todas Sim, as a áreas. gente tem um grande caminho, né? Que tudo vem da pirâmide de Bird. O que que diz, né? Normalmente, quando a gente vê assim, muita incidência, é porque algo pior vai acontecer mais pra cima, né? E a gente só chega naquilo ali quando a gente tem dados de pesquisa. Ou porque já aconteceram várias vezes, ou porque foi repetido, algo desse tipo, né? Algo que chame a atenção. Uma coisa é ter números, aí a gente tem um número, beleza. A outra coisa é pegar os números e interpretar. Opa, por que que veio esses números? Por que que esses números são altos? Então Da onde vieram? eu vejo uma excelente aplicação para o teu negócio a inteligência artificial. É uma Porque sinergia. além dela armazenar esses dados, ela pode prever situações, Pode ajudar sim. ela pode ajudar já se antecipando, ou seja, histórico de dados, situações, e você ter isso dentro do próprio ambiente do cliente, porque a inteligência ela pode ser privada, você pode ter o seu próprio sistema que analisa os seus dados, né? Isso pode ajudar grandes empresas que têm grandes riscos, né, a tomar decisões
Ou até mudar a operação. Imagina essa empresa que não tem ainda um incidente, mas que está com risco. O próprio inteligência pode dizer para ele, ó, você está com risco. E aí o bacana é que a gente volta na pergunta anterior. Custo. É o custo. Que vai gerar custo lá É na o frente. custo. Custo de imagem, custo de produção. É o custo. É o custo. Exatamente. Uma coisa que eu vejo assim, a gente está falando muito de inteligência artificial, novas tecnologias. Como é que você vê o futuro do seu ramo nesse momento? Como você vê o futuro do seu ramo daqui a 5 anos? Da mesma forma. Porque, assim, uma coisa é aquilo que o João acabou de falar, uma coisa é ter os insumos, né? Você tem os dados, você tem essa informação e você até tem uma inteligência artificial que possa te ajudar nessa performance. Mas interpretar ali do campo humano, eu ainda acho que é o profissional de segurança. Óbvio. Como eu disse lá no início, antes o profissional de segurança era aquele cara com 30, 50, 60 anos, com um capacete debaixo do braço, com uma pranchetinha, anotando se o cara tava de bota ou não. Isso acabou. Isso acabou. Por isso que eu tô falando. Hoje o Ele já profissional. tem que ser analista de dados. Amanhã o cara vai ter que ter uma outra especialidade. Agora, E a profissão vai continuar. eu vejo um campo Entendeu? onde a inteligência pode melhorar esses crânios, né? Porque esses caras são os caras que têm uma capacidade grande. Então, a inteligência, o que ela faz? Quando ela é bem estruturada, ela pode dar a quem não tem esse elemento uma velocidade maior de coisas que são mais conhecidas. Porque a questão, a gente fala de inteligência como se ela fosse o ser humano, né? Mas na verdade é dados acumulados, algoritmos que podem já aprender com erros e com situações que foram. E aí ela pode dizer, ó, isso aí é uma tendência que Pode vai ajudar acontecer o ser aquilo. humano a pensar, João. Exatamente. Ela pode antecipar situações sem que se precise fazer uma análise. Ela vê uma curva de tendência, já tá mapeado no algoritmo, acende uma luzinha quando isso aqui acontecer. Sim. Avisa lá. Sim. Então, me parece que a tua área vai ser muito demandada na questão da inteligência artificial. Muito. Assim, a gente consegue ver que é uma parceria. É. Como antes o profissional, sei lá, 60 anos atrás, o profissional não via. Porque o cara tava lá 100% campo. Entendeu? O cara tava 100% acompanhando a atividade. Passou-se um momento onde o cara tava acompanhando a atividade, indo pro escritório para poder preencher as ocorrências, os RDOs da vida, né? Beleza, os boletins que seja. Passou um outro momento que o cara começou a ser analista daquilo, dos insumos que ele colhia no campo. Eu vejo com bons olhos a entrada da inteligência artificial para nossa vida, porque assim, pode ajudar em muita coisa. Isso aí. Cálculo de eficiência, pode ajudar numa solução prática. Ah, pô, tu tem ruído X, como é que eu faço para diminuir isso? Eu boto o equipamento de proteção individual, que é a última esfera, ou eu enclausuro o ambiente? O que eu posso fazer? Entendeu? Então, assim, ajuda o ser humano a pensar de uma forma mais ampla. Agora você veja só. Como Mais é que isso é ampla. importante? Tudo isso vai parar no E-Social. Sim. Já existe um projeto Sim. sendo debatido no Congresso para permitir que os bancos tenham acesso ao E-Social para poder trabalhar questões de benefícios, né? Agora você vê aonde que se pode chegar quando essa informação puder ser trabalhada com inteligência para poder gerar algum tipo de ação sistêmica, né? Sim. Então, quer dizer, tendo dados armazenados e dados históricos, você tem, o tempo vai passando, né? Você vai João. vendo situações acontecendo. Você pode tomar decisões. Tem uma pergunta para você. A gente está falando muito das situações relacionadas à inteligência artificial, mas a gente está falando muito de situações presentes e futuro. E o home office é uma situação do presente e Sim, provavelmente o híbrido. uma situação do futuro. Como é que fica a função da empresa e da segurança do trabalho que essa empresa tem que fornecer para poder evitar um afastamento, evitar, às vezes, uma responsabilidade trabalhista, quando a pessoa trabalha de casa? Como é que funciona o seu trabalho boa quando a pessoa pergunta. está de casa? Por isso que a gente fala, assim, eu digo muito para os meus clientes. Eu não faço a minha equipe não faz segurança sozinha. Quem faz segurança é parceria. A minha work safety mais o cliente. Mas eu tento colocar na cabeça deles o seguinte, a mudança de cultura. Como é que a gente chega na mudança de cultura? Treinamento, workshop, levando exemplos, né? Municiando ela de informações. Por quê? O home office, ou o híbrido hoje, né? Tá dos dois lados, é muito comum. Minha equipe mesmo faz isso.
né? É bem híbrido. Então, a gente, quando você multiplica essa informação, você consegue dizer pro cara o seguinte: mesmo que ele esteja no ambiente de casa, que a gerência é dele, ele tem que ter cuidado dele. Opa, dá uma olhadinha nos pezinhos da cadeira para ver se tá direitinho, olhar o ambiente. Isso faz parte. Porque, querendo ou não, é a segurança dele. A gente fala muito de riscos ergonômicos. É, você tá lá de frente para um computador 8 horas, você vai estar sentado num banco de plástico? Entendeu? Então, assim, mas como é que o cara chega lá? Ele só chega lá se ele tiver informação. E quem dá a informação? É a empresa. É, Através dos braços, que é segurança, é legal saúde. essa questão de home office, porque ela envolve uma questão mútua, né, de segurança. A nossa preocupação lá é a mesma, quer dizer, se você tem um colaborador da empresa trabalhando em casa, ele tem que ter um ambiente dentro de casa como se fosse uma pequena Saudável. filial da empresa. Ele tem que Isso. ter o computador da empresa, ele tem que ter mesa, ele tem que ter recursos, né? Estrutura. E mais do que tudo, né? Como você está dentro do ambiente dele, você tem que oferecer a mesma segurança tecnológica. A empresa tem que exigir e oferecer a mesma segurança tecnológica que ela tem com o colaborador que está dentro. Então, você não pode querer na máquina pessoal dele implementar uma segurança É. que você está invadindo o ambiente dele. Então, o certo é que ele trabalhe num ambiente virtual, numa máquina virtual da empresa, que não está, que ele só acessa, se ele tiver que acessar pela Uhum. máquina dele, essa máquina virtual, ou então entregar uma máquina para ele, porque tem também outras questões, questão de horário, ele trabalha. Sim. Então, se você tem esse ambiente gerenciado por uma plataforma central, que é o que se faz de forma correta, você fica tranquilo que ele vai trabalhar de forma segura, É. protegida e dentro das leis É trabalhistas. que uma coisa é a estrutura do cara, outra coisa é a ferramenta, né? É a ferramenta, Uma coisa é exatamente. a ferramenta. É a mesma preocupação que você tem com a segurança do trabalho para evitar que haja incidentes, que haja problemas. Eu tenho com os dados Mas para evitar que, por exemplo, quando ele estiver navegando lá num isso, sitezinho, ele exatamente, contamine dados concordo. da empresa e aí. Então Concordo. a empresa, a segurança é nos dois sentidos. Ou use o computador da empresa para navegar Na em verdade, se páginas que você não pensar bem, devem. cara, o que a gente está falando é o seguinte: hoje o maior problema, o maior ladrão de de produtividade em todas as áreas é a segurança. Seja ela física, que o cara não tomou cuidado, ou seja Eu vou tecnológica. além, João. Eu vou além. Eu acho que se a gente conseguir mudar a cultura, mudar a forma de pensamento da pessoa, mudar a forma como ele se compromete, que eu acho que é bem por aí, a gente consegue mudar as coisas. É isso aí. Não adianta você riscar uma faixa no chão dizendo assim, não ultrapasse. É. Se você não dá subsídio técnico Para entender por para ele quê. entender. Por quê. Não adianta você botar uma cor ali se o cara não sabe interpretar que cor é É aquela. isso aí. Entendeu? No outro dia eu vi uma plaquinha numa empresa e falei, o que significa isso, cara? O que significa isso? Pois é. Eu talvez não entenda que eu estou indo lá, não sou. Agora, quem está lá dentro tem que saber o que significa aquilo, porque às vezes uma plaquinha dessa vai fazer a diferença entre a vida e a Toda. morte. Toda. Entendeu? É. E legal, a gente está falando aqui de segurança, né? De forma geral, a gente também está Sim. falando de segurança do empresário. É isso Sim. aí. Porque Sim. se o empresário não tem esse apoio, né? Esse apoio de quem é técnico, o É. que acaba acontecendo? Pô, o trabalhador depois pode fazer um processo trabalhista dizendo É. que trabalhou 40 É horas igual a o mais advogado. O na advogado semana. cuida da segurança jurídica É. dele. Na verdade, é uma linha muito tênue, né? É, Muito tênue. Então, assim, quando a gente consegue de fato cuidar da saúde do trabalhador, a gente consegue cuidar da empresa de alguma forma. Aí vale, vou pegar aqui o gancho do João, né? E aí vale aquela questão de estar bem assessorado. é. Isso aí. Hoje de manhã, por exemplo, recebi uma notinha informando que a falta do LTCAT, que é um laudo de condições técnicas, se a empresa não apresentar o PPP, está beirando aí R$ 33.000 de É multa, isso aí. de multa. E varia por número de colaboradores. Então, assim, é a linha É um tênue. risco financeiro. É a linha tênue. Você tem que cuidar da integridade física do teu colaborador, sem deixar de cuidar da tua vida organizacional. É isso aí. E até porque o podcast é de empresário para empresário, né? Pois É é, isso aí. pois é. Agora que você falou R$ 33.000, uma galera pegou É, agora. pegou Opa, aí. Agora, é É, mais ou menos como a é. licença. Você usar uma licença indevida, usar uma licença pirata, por exemplo, você pegar uma licença home. Tem muita gente usando o Office 365 Home, Personal ou Family dentro de empresa.
Uma multazinha de é por pessoa, Por usuário. por usuário. É um valor tão absurdo, porque inclusive é enquadrado em crime hediondo, é pirataria. É pirataria. Então as pessoas não tem muita gente pegando licençazinha office, home, e botando na empresa inteira. Primeiro que é pouco produtivo porque aquilo não está integrado numa plataforma que gerencia tudo. Segundo que ele está correndo um risco financeiro. Nunca aconteceu. O dia que acontecer, quebra a empresa. É. Entendeu? As pessoas acham que é uma redução, né? No início da Work Safety, os meus dados ficavam num pendrive. Ficava num pendrive. E aí teve uma época que eu fui fazer um trabalho em Recife. Eu só tinha um menino aqui trabalhando comigo, um técnico de segurança. E eu tive que mandar de Sedex o pendrive de lá pra Os dados cá. da empresa. Os dados da empresa, era tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha, Sem entendeu? backup? Sem backup, era tudo que eu tinha. O que tinha tava no notebook. História ótima. Entendeu? Aí eu fui e mandei. Tá chegando aí, tá? Monitora que o negócio tá chegando aí. Tudo que a gente tinha, né? Até Claro, que, tu fez um backup até antes, que né? fiz. Até que queimou o HD umas 2 vezes, aí eu encontrei o João que me salvou aí. Então, assim. A partir daí ele está com os dados em nuvem, Pois é, protegidos, não hoje a tem gente mais esse trabalha de problema. qualquer lugar, minha equipe inteira trabalha de qualquer lugar, mas é aquilo, tem a segurança da informação, tem as informações que são confidenciais, né? Tem a confiabilidade do processo, né? Porque a gente não pode perder isso, não pode perder esse... O cliente ele tá lá ansioso pela tua demanda, ansioso pela tua entrega, fato. E quanto mais você entrega de forma assertiva, né? Melhor para ambos, né? Porque o risco ele tira a estabilidade. Tudo que a empresa quer é ter previsibilidade, né? De receita, de É, faturamento, de venda, de resultado. é o mínimo, né? O risco entra quebrando tudo É. isso. Eu vou até além. Eles não querem previsibilidade, não. Eles Querem. querem imprevisibilidade no lucro. No lucro. É isso aí. Não, já imagino 10 mil, toma. Esse seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas o risco é O um. problema da imprevisibilidade é que ela pode ser também negativa. Pode, É muito, isso aí. muito. E aí que entram os profissionais que realmente apoiam. Que quando você tem um bom profissional com bom tempo de cadeira, uma boa experiência, você acaba não comprando o serviço dele, você compra a experiência dele. Segurança, né? Você compra a segurança, segurança que veio do aprendizado Sim. dele, dos erros que ele cometeu com o tempo, dos erros que ele aprendeu a corrigir. Você contrata toda essa experiência quando você contrata um bom profissional. E é isso que eu vejo. Quando você bota uma boa empresa dentro da sua empresa, o que acontece é que você pode realmente delegar sem estar delargando, né? E leva um tempo para as pessoas entenderem o valor agregado que está por trás disso aí. O valor agregado ele é intangível. Então, no início, você compara produto e preço, né? Aí você, isso é caro. Eu tenho muita experiência de empresas que, depois de um certo tempo, eu recebi um depoimento de um cliente, né? Eu posso até falar o nome, Orlando Seguros. Ele mandou um áudio para mim assim: João, você mudou a minha empresa, cara. Cara, você mudou a minha empresa. A gente agora aqui está numa produtividade, numa eficiência. Isso depois de alguns anos trabalhando. Ele mandou assim espontaneamente, cara. Eu falei, cara, grava isso para mim aí. E ele gravou. Porque o cara falou assim, cara, você não sabe, aquele teu cara lá, o William, o cara é fera. Pô, aquele fulano, cara, vocês entendem muito desse negócio. E mudou. Os caras hoje eles têm profissional de Power BI dentro da empresa. Uma corretora de seguro, fazendo dashboard, tendências. Olha que coisa incrível. Olha como é que ele passou Que ajuda na tomada a de decisão, utilizar. né? Não, hoje ele não vive sem isso. Sim. Ele não volta mais atrás daquele tempo. Aí o cara fala assim, cara, esse troço é muito barato. E o Porra, nome eu disso tiro muita coisa desse negócio. e o nome disso para o empresário é diferencial competitivo. Diferencial competitivo. Quem não tem, tá fazendo na mão, tá fazendo no braço. O que acontece também, às vezes, é o seguinte, o cara quer tomar a decisão, Isso, mas ele não tem insumos, né? isso aí. Não tem insumos. E aí o Power BI vem e ajuda bastante isso, né? Power Automation, esse cliente que eu tô falando, ele usa muito a Power, ele pluga automações no próprio sistema e tira de lá, as informações estão lá, existe um sistema de corretoras que eles usam, e ele tira de lá as informações e gera os gráficos dele, as tendências, os resultados, quem que tá vendendo mais, qual o produto que tá vendendo mais, então ele toma decisões, e aquilo ele fica com aquele troço no celular, ele fica vendo. Tem casos de empresas, por exemplo, de comércio, que tem várias redes de filiais, de lojas, e ele fica vendo qual produto está vendendo, qual vendedor que está mais, ele fica olhando, fica viciado naquele troço. Está na palma da mão do celular dele. Tudo por quê? Essas ferramentas elas vão lá buscar na fonte de dados e geram gráficos fáceis. Então, quem tem isso pode tomar uma decisão rápida. Imagina que você tem um produto caro
e que se você tiver muito estoque, você vai ter problema, porque se aquilo passou a temporada, você não vende, tem que fazer promoção, como camisas, como coisas assim de moda. E se você não tiver, o cara vai na loja, não tem, ele vai no concorrente do mesmo nível e pronto, entrou lá, já era, perdeu o cliente. Então, ele tem que estar ali sabendo como é que está a produção em tempo real. É fantástico. Quanto maior o volume do negócio, quanto maior o tamanho da empresa, mais essas inteligências vão fazendo diferença no potencial competitivo. Muito legal você falar isso, João. João, me fala de novo um pouco da sua empresa, cara. O que a tua empresa faz? Porque a gente ouviu você falando de inteligência artificial, a gente ouviu você falando de pacote Office. O que o João Sérgio, o que a empresa do João Sérgio entrega? Olha, se pensar bem qual é a palavra-chave do que a gente faz, embora a gente seja uma empresa de tecnologia, trabalha com profissionais, no fundo o nosso DNA é integrar. Integrar todas essas coisas, porque faz a diferença. Porque você vê, por exemplo, um bom pianista, um bom flautista, ele faz um bom trabalho, mas uma orquestra afinada, com um maestro, pô, uma das grandes diferenças que eu sou apaixonado pela Microsoft é que tudo é orquestrado. Você não tem o carinha que mexe ali, não, tem que ter um administrador, tem que ter uma política, tem que ter um processo, tem que ter um planejamento, ele é aderente ao negócio. Isso dá muita tranquilidade, tanto para o empresário como para a gente que trabalha. Essa é a diferença, é orquestrar o processo e não deixar o amador mexer no negócio. E qual é o nome da sua empresa? E-Service Tecnologia, da informação. Muito bom, muito bom. Há 27 anos, quando nós montamos a empresa, a gente teve essa ideia, né, de tecnologia da informação. Isso era muito novo. Hoje está muito claro. E o que a gente faz... É claro, nós começamos com suporte, com apoio a computadores, servidores. Aos poucos nós fomos migrando para a nuvem. Hoje o nosso pessoal é tudo online, o nosso cliente é todo em nuvem, a gente não tem mais se preocupar com infraestrutura. Isso dá uma leveza para a gente. A gente não tem quase incidente. É uma empresa que incidente é um por dia, assim. E de trabalho? Trabalho é projeto. A gente não sempre... é acidente de trabalho. Não, né? Isso a gente não tem. A gente tem o nosso parceiro aí que nos ajuda a evitar problemas. Entendeu? Muito legal, muito legal. Agora a gente vem naquele momento que eu falei que a gente ia fazer, que é o momento que eu acho mais divertido do podcast, que é as histórias engraçadas que a gente tem com o nosso cliente, ou com os nossos parceiros, ou com nossos colaboradores, que toda pessoa passa, todo empresário passa. Quem quer começar? Rapaz, tecnologia tem muita coisa engraçada. Quando tu fala em nuvem, cara, essa semana eu tive que conversar com as pessoas de um cliente para tirar certos mitos, né, de nuvem. As pessoas estão com medo de botar os dados na nuvem. Aí para explicar que são data centers, aí tive que fazer todo um trabalho. É engraçado porque elas estavam apavoradas. Depois da conversa, elas riram. Poxa, é tão simples assim? Por que você não falou que era assim, né? Vocês ficam usando esses nomes complicados. É igual a tecnologia, a inteligência artificial também. Tem muita gente com medo e eu tenho que conversar porque, não, esse troço vai saber tudo sobre mim. Não. Cara, por isso que a Microsoft botou o nome de copiloto, copilot, para dizer assim, você é o piloto. O troço não vai mandar em você. Muita gente preocupada com emprego, com trabalho. Então, o nosso dia a dia tem muitas dessas coisas engraçadas e às vezes triste, porque você tem que, né, explicar para as pessoas que essas palavrinhas que vão surgindo, né, e às vezes surgem situações como essas, né, de você ter que explicar. E o profissional tem que ter muita paciência com o usuário, porque do mesmo jeito que eles não entendem, eu quando vou conversar, por exemplo, com o Lenildo, que ele fala essas letrinhas, eu fico perdido também, entendeu? Então a gente também fica perdido. Com o advogado, né? Tem muitas coisas que a gente não entende. Então tem que ter paciência com as pessoas. O nosso, assim, é que mescla bastante, né? O engraçado com o crítico, né? Engraçado com o trágico, com o crítico, né? Nossa, a gente teve uma certa vez que a gente estávamos fazendo um trabalho para uma empresa de construção civil, né? NR18. E aí iríamos passar por uma auditoria. E o cara, quando ele chega lá para fazer uma auditoria, ele é pelo em ovo, né, cara? Ele vê tudo, né? E aí a gente percebeu em alguns momentos que o capacete de uns e outros estava muito para cima. E a gente sempre diz pro cara, não, usa jugular, porque se você cair com o capacete, com a jugular, você tá protegido. Sem jugular, tá sem capacete, né? Só se for de cima. E beleza, a gente começou a olhar e tal. E quando a gente tirou o capacete de um, pediu pra olhar, tinha pão dentro do capacete. Pão? O cara guardava a comida. Pão, velho, pão. Dentro do capacete. Ele tomava café de manhã,
certo? Tomava café de manhã lá, beleza, que o canteiro servia. Ele pegava mais 2, 3 pedaços de pão, colocava dentro. Pra sair ali Deu- com pão, pra ninguém chamar a atenção. Teve um lá, cara, teve um lá que tinha até um copinho de café, aqueles sabe um copinho do Mentira. McDonald's de papel? O cara botou a tampinha e tava, mas o capacete ficava muito pra cima, cara. Aí foi percebendo, né? Aí, daí que viu, cara. Assim, tu imagina, a criatividade, por isso que eu falo, é um O ser misto, né? humano é É criativo. um misto, né, de engraçado com o crítico. Porque o cara consegue tirar. O pensamento deles é muito rápido. A É. verdade é essa. Eles conseguem tirar um momento pesado deles ali. Não é uma coisa que eles fazem. Tipo, o cara vai lá no canto, levanta o capacete, toma um cafezinho dele, né? Come pão, café. E assim vai, a vida é normal. E Pra esse quem. cara faz o que ele consegue fazer com um café na cabeça? Cara, vou te falar, você não tem ideia. Ele sobe escada, desce escada, leva material, desce material. Eu trabalhei na obra da linha 4 do metrô. Eram 8 horas na jornada de dia, de diurno e noturno, 8 horas dentro do túnel. Cara, isso aí era mole. Olha E só. eu achava, e eu Muito achava, bom. e eu achava que era uma coisa pontual, mas não é. É a cultura. Cultura. É só pensar. Você já viu o que o motoqueiro faz? Não pode dirigir com o celular. Ah, que ele Já prende o viu como é que ele celular no faz? Ele capacete. bota o celular aqui É. e vai embora, cara. É impressionante como é que nego dá nó em Mas pego d'água, cara. o café, eu fiquei pensando, pô, É que ele antigamente bota a aqui do pessoa para lado. estudar etiqueta botava É, livro pois é, grande. pois é. Não botava líquido num copo Mas pequeno. sabe qual é? O Sabe, pedreiro hoje tem uma etiqueta melhor do que as mas, sa- princesas do século mas sabe como é que era a XIV. treta? Sabe como é que era um negócio interessante que eles faziam? Porque quando você tira o capacete, você regula, a gente chama de carneira, né? É uma proteção onde diminui o impacto do capacete. Então ele regula a carneira para um espaço maior entre a borda, entre o final do capacete e a carneira, Pra ter espaço em sobrar, cima. sobrar um espaço. O capacete fica mais alto, fica quase no mesmo nível que a cabeça do cara, deveria estar encaixado. Então sobra um espaço considerável. Ali ele coloca 2 pedaços de pão, coloca um copinho de café com tampa entre um pão e o outro e vai andar, irmão. E anda o dia todo. Ou seja, ele vai para um lugar lá, quando eu estiver com fome, eu como. Sensacional. Rapaz, O dia impressionante como é que o todo. pessoal tira. Sensacional. Adorei essa Passar um dia história. na obra, cara, é assim, você É só aprende rir. muito. No próximo podcast vamos gravar na obra. Gravar na obra, tu vai ver. Levanta o capacete aí, meu O amigo. que Tu tem vai dentro? ver o que tem aí dentro. Boa. Tem xadrez, tem baralho, tem Os caras arrumam. comida. Os caras são fantásticos. Mas eu vou te Ó, dá até falar. pra fazer um meme com isso aí, Mas hein? eu vou te falar. É uma classe trabalhadora demais. Demais. A Sabe? rotina é pesada, né? A rotina é Muito, dura. muito, muito. Assim, O cara tem que arranjar umas brincadeiras pra poder. o suor deles ali é ferrenho, viu? Uma classe que merece parabéns. Agora a gente vai chegar naquela parte que eu falei, que é a parte do conselho, o conselho do empresário. O que vocês falariam para vocês mesmos no início da carreira para tentar ajudar o tempo que vocês gastaram para aprender as coisas que vocês aprenderam hoje ser menor, chegar a resultados maiores no momento que vocês estão hoje? Olha, eu vivo muito isso. Fala para o nosso Eu público. vivo muito isso porque a gente está sempre conversando com empresas novas, pequenas, e eu acho que olhar para a empresa e olhar para o negócio de forma estratégica, olhar para frente, a empresa não é uma coisa instantânea que acontece de repente. Você tem que olhar pelo menos para um ano. E aí você consegue ver algumas situações. Então, hoje, o que eu mais faço e o que eu mais converso com os meus clientes ou com os meus amigos empresários, com outros colegas, cara, tira esse estresse. Tu tem que pensar num ano. Tu tem que imaginar o que vai acontecer nesse ano. E aí deixa acontecer, né? Eu tenho o meu plano, todo ano faço meu plano de negócio. Então, eu fico sem estresse, porque eu sei que vai funcionar. Eu só preciso deixar as coisas fluírem. Eu tenho uma ideia. Então, se você consegue imaginar o que vai acontecer no tempo e tirar esse estresse do momento, você fica mais leve. E aí tu para de fazer coisas improvisadas, né? Você compra uma coisa rápida, mais barata agora, você não sabe que aquilo daqui a um ano não vai estar te atendendo, né? Eu caí nesse risco essa semana. Comprei um fone que jurava que era da HP numa loja, só descobri depois, né, que não era da HP e me ferrei, perdi dinheiro.
Por quê? Porque a gente tem. Você fica ali. Então, às vezes o estresse de você querer resolver as coisas rapidamente gera esse tipo de prejuízo lá na frente. Então, se você pensar, bom, vou fazer isso aqui, vou dar esses passos, o que eu vou conseguir? Até para lidar com o funcionário é mais tranquilo quando você faz isso. Você já sabe que você tem que treinar, que você tem que seguir aquelas etapas, você tem que fazer o ASO, você tem que fazer as coisas, né? Aí você vai caminhando leve. Então, para mim, a coisa mais. O maior aprendizado agora é que se eu tivesse essa visão estratégica mais atrás, eu teria economizado muito aprendizado Aqui na baseado no frente. improviso. Entendeu? E você, Lenildo? Rapaz, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho pra mim mesmo, né? A gente não consegue andar se a gente não tiver coragem e estrutura. A verdade é essa. Coragem, sem estrutura, a gente não consegue andar. Eu sempre tive coragem e sempre busquei muito pela estrutura, mas eu esqueci de ter os braços, né? Às vezes você acha que você consegue sozinho, né? E às vezes falta um conselho de alguém que já passou por aquilo, né? Falta alguém te dizer o seguinte, ó, não vai por aí não, que não é assim, segue isso aqui. Então é buscar informação, ter mais informações antes de botar o pé, entendeu? Mas é gostoso, é um perigo agradável, sabe? Então, assim, pra quem não é acomodado, vale a pena. E Lenildo, perdão, Sou eu. Lenildo, sem isso, a empresa não tem graça. Não, pois é. É essa adrenalina É essa que adrenalina. faz o empresário. As pessoas falam, cara, por que você ainda trabalha? Por que você tem É. esse negócio? Por que você largou lá o emprego do Banco do Brasil lá atrás? Porque, cara, é essa adrenalina que faz Uhum. que a gente faz a vida andar, né? Claro que tem que É. se preparar. Não pode ser um aventureiro, né? Não dá. Mas tem que ter uma certa região de prevenção, de cuidado e um pouco dessa coisa. Vamos Essa lá, vamos entrar loucura, nisso. dessa Se não tiver loucura. isso, não tem É. empresa Mas quando eu falo assim de você buscar, de ter esses recursos de informação, é que essa loucura ela fica controlada, né? controlada. Até um certo ponto, como ele É, falou, né? a Uma loucura loucura boa, controlada. uma surpresa, É. ela é muito Essa, essa, motivadora. essa loucura te tira um pouco da tua zona de conforto, É. mas você sabe que você tem alguém que você pode. Opa, me ajuda com isso. É igual você no carro. Entendeu? Se der merda, puxa o Você freio de estava mão. falando de networking. É, Network. Network. tem uma estrutura boa, um braço, né? A realidade é que o mercado é imprevisível, né? Sim. Se a gente parar para pensar, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano. De repente tudo fecha, a gente fica 2 anos em casa. Então realmente o mercado é imprevisível. Isso aqui é para quem realmente vê isso aqui como um prazer, uma cachaça. É uma cachaça. Empreender é uma cachaça, eu vejo isso. Você tá falando de risco, eu tenho uma história que eu gosto muito, que é do Banco Garantia na década de 90, quando eles compraram a Brahma, né, que eles fizeram um trabalho de casa deles, dever de casa deles, só que o Lehman fala que eles não fizeram direito, que eles não tinham avaliado o fundo de previdência, e ele era deficitário em bilhão. Aí ele fala, pô, se eu tivesse feito o dever de casa, eu não tava hoje no ramo da cerveja. Então Tá até os certo. erros às vezes vale a pena. É. Então isso é legal, essa experiência, assim, eu vejo que empreender é o processo de não desistir. Não Uma existe. hora uma coisa acontece, De uma hora... acreditar num sonho, né? E seguir, pô, e se Isso divertir o máximo possível com isso, porque é bom mesmo, a gente passa muito tempo aqui, cara. Se Passa não for muito. divertido, É. vai ser um saco. Então, a gente tem que gastar também um pouquinho de energia para É ser isso mesmo. o mais divertido possível. Concordo. Gente, esse aqui foi o nosso episódio do Conecta Disciplina. Muito obrigado por terem ouvido aqui mais um episódio, mais uma das nossas histórias. Vou guardar no coração a história do Pedro que carregava Essa foi. o pão Quando no você vê um café. capacete muito pra cima, tem uma parada Não, ali. você vê um capacete, você já vai pensar o que tem lá dentro. Vai pensar. Pode ser surpreendido. Pode ser surpresa, É. Muito bom, maravilhoso, maravilhoso. Bacana. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Eu que Espero agradeço. que vocês tenham gostado. Bacana, Aos parabéns. trancos e barrancos, terminamos o episódio e foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado a todos aí. Obrigado aqui, Espero que vocês equipe. tenham gostado. Muito obrigado a vocês também. Tamo junto, gente.